O perigo de rejeitar a lei de Deus. A lei de Deus é a luz que ilumina o nosso entendimento. Deus criou a lei para que através dela nós pudéssemos seguir os caminhos do Senhor. Sem o conhecimento da lei, a gente não tem como andar nos caminhos do Senhor. Então é de extrema necessidade que nós entendamos todos os 10 mandamentos, para que por ele nós sabemos como andar nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que para salvar, não precisa da lei. Para a salvação é apenas pela graça do Senhor Jesus, unicamente mediante a fé no Senhor Jesus. Mas para andar nos caminhos do Senhor Deus, é necessário que nós obedeçamos a lei de Deus e os 10 mandamentos. E qual é a mentalidade das pessoas que rejeitam algum mandamento? Quando a pessoa rejeita algum mandamento, elas perdem o entendimento. Ela fica espiritualmente cega. Não sabe para onde vai, não sabe o que fala, não sabe o que pensa e não tem rumo. E fica aí andando, vagando sem rumo. É o caso das pessoas que negam o primeiro mandamento da Santa Lei de Deus. Quando uma pessoa nega o primeiro mandamento, elas não sabem quem é o verdadeiro Deus, quem é Deus. Elas chamam o Senhor Jesus de Deus, outra hora chamam o Senhor Jesus de Filho de Deus, outra hora elas não gostam de falar do Pai, que é o verdadeiro Deus, porque elas não sabem, elas se enrolam, pensam que o Senhor Jesus é Deus. Se eles pensam que o Senhor Jesus é Deus, é claro que eles não vão pensar que o Pai é Deus também, porque na mentalidade das pessoas, elas sabem que não tem 2 deuses. E realmente não tem mesmo. Se o Senhor Jesus fosse Deus, se ele fosse, que ele não é, mas se ele fosse, o Pai deixaria de ser Deus, porque não pode existir 2 deuses. Mas como o Senhor Jesus é o Filho de Deus, foi gerado e nascido de Deus, então o Pai é Deus e o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Mas não precisa preocupar, porque isso não vai desmerecer a dignidade do Senhor Jesus, por ele ser Filho de Deus. Por ele ter sido nascido e gerado de Deus e ser o Filho de Deus, isso não desmerece ele, não diminui a dignidade dele. O Senhor Jesus continua sendo um com o eterno Deus, um no caráter, no propósito, um em natureza, e no amor ele é um com o Pai. Ele é o Filho de Deus, mas só que ele não é Deus, ele é o Filho de Deus, porque o primeiro mandamento diz claramente: não terás outros deuses diante de mim. É lá Deus, o Pai, falando para não ter outros deuses diante dele. E se nós colocar um outro, o Senhor Jesus, no lugar de Deus, aí nós vamos transgredir a lei de Deus, vão desobedecer às ordens de Deus e vão abrir as portas para Satanás entrar e colocar heresia dentro da nossa mente. E não fica só por aí. Quando Satanás nós abre as portas para Satanás entrar, ele coloca uma heresia, e uma heresia ela vai se crescendo ali dentro. Uma heresia puxa outra heresia, uma outra heresia mais outra heresia, e quando pensar que não, a pessoa não crê em nada, está jogado fora, não sabe nem o que fala. É igual a gente vê aí esses adventistas grandes e os adventistas da Reforma. Eles colocaram na mente que o primeiro mandamento, eles abandonaram o primeiro mandamento e colocaram a doutrina da Trindade no lugar do primeiro mandamento. Ao fazer isso aí, eles não sabem mais o que falam. Eles estão perdidos dentro, eles podem até arrepender,
converter, mudar de rumo e ser salvo. Não vou dizer que eles estão perdidos por isto, mas se eles insistirem em negar o primeiro mandamento, se eles insistirem em ter 3 deuses como se fosse um só Deus, adorar 3 deuses, seguir 3 deuses, cultuar 3 deuses, como eles estão fazendo aí, eles vão perder a salvação, sem dúvida nenhuma.